Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E Paulo, então, vai mostrar para eles que eles estavam sendo bastante infantis. E ele tem uma forma bem peculiar de puxar a orelha com a alta clássica inerente ao Paulo. E fala que eles estavam sendo meninos diante do Cristo. Então estavam tendo plena consciência da responsabilidade que cada um daqueles estavam imbuídos a partir dali para frente. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis. Nem naquele momento eles estavam podendo ainda. Então eles tinham que receber sempre um ensinamento básico, para o entendimento básico, porque a base deles ainda era fraca para entender algo muito transcendente. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Queres algo mais? Hajam diferente. Enquanto vocês não transcenderem certos princípios, certas necessidades do homem, enquanto ficarem presos às bases, receberão as consequências dos seus próprios atos. Mas na hora que vocês transcenderem essa base, aí sim vocês vão receber algo mais. Porque dizendo um, sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Enquanto estão querendo ser de alguém, vocês são carnais. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crentes, e conforme o Senhor deu a cada um. Ambos eram pessoas que acreditavam no ser superior. Ambos eram pessoas que trabalhavam para a espiritualização do mundo. Mas todos nós somos do Senhor. Todos nós precisamos saber que temos que entregar a nossa vida a Cristo. É para lá, para a transcendência da vida, que temos que nos conduzir. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E Paulo aqui, ele consegue fazer uma conciliação importante. Os gregos eram bem preparados. Tinham estudado a filosofia de Sócrates, de Platão, já conseguiam transcender um pouco mais, já conseguiam ter uma cultura mais espiritualizada. Acreditavam em Apolo como um mensageiro de Deus, como um Deus que passava as informações para eles. E ir contra Apolo seria criar uma barreira muito grande para chegar com o Evangelho do Cristo. E Paulo, sabiamente, colocou que ele plantou uma semente. E Apolo, que eles consideravam o grande deus grego daquela região, regou. Ajudou aquela sementinha a brotar. Mas Deus, e somente Deus, dá o crescimento, dá o desabrochar, dá um perceber transcendente dos fatos que estão ao nosso redor, que estão caminhando conosco. Pelo que, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quem planta, quem rega, são simplesmente aqueles missionários de Deus que estão ali para cumprir aquele trabalho, cumprir aquela tarefa. Mas Deus implementa crescimentos, implementa fatores transcendentes, fatores que nos fazem crescer, que nos fazem aprimorar, que nos fazem fortalecer o nosso íntimo, fortalecer nossas almas. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Deus dá o crescimento, mas cada um de nós vamos crescer segundo o tanto que trabalharmos em prol de absorver aqueles ensinamentos, de absorver aquele conhecimento, de procurarmos assim irmos para a transcendência de tudo que está para nós, de tudo que está ao nosso redor. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Se Paulo se coloca como um cooperador de Deus, e aquelas pessoas como lavoura de Deus,
Então ele estava ali para fazer as podas, fazer as irrigações, plantar as sementes, mas crescer e dar fruto dependeria de cada um. Ele fez a parte dele, jogou a semente, Apolo irrigou com a transcendência daquele momento ali, mas fazer crescer e produzir, ele fiscalizou por um bom tempo, mas competia a cada um deles trabalhar naquele edifício para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Trabalhar naquele edifício para que tudo caminhasse para o aperfeiçoamento, para o aprimoramento, para o engrandecimento dos valores eternos da alma. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Colocando como arquiteto, ele fez um alicerce, colocou a base, colocou os ensinamentos para que eles pudessem entender e que eles pudessem reproduzir. E a sua reprodução é exatamente o que você está edificando na sua vida, exatamente o que você está edificando para as suas realizações de amanhã. E ele deixou bem claro, ele fez a base. E ele vai se comparando sempre com aquele operário do Cristo, o que joga a semente, o que faz as podas, o que faz o alicerce, e dali para frente a essência da obra é feita por cada um de nós, que vamos crescer, que vamos construir o nosso edifício íntimo de fortaleza moral e alcançarmos então a essência do amor divino. E se alguém, sob este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O ouro atrai a cobiça, é muito valioso. A prata também atrai a cobiça, mas ela cria um grumo, cria aquele zinabro em torno dela. E aí você tem que estar sempre polindo a prata para que ela mantenha o brilho. Pedras preciosas podem quebrar. A madeira da broca pega fogo, o feno e a palha nem se fala, logo é consumido pelo calor do tempo. E cada obra, então, vai se manifestar, na verdade, do dia pelo fogo. O fogo do amor que você colocou em seu coração, o fogo que extinguiu as suas paixões. Não é o fogo das paixões. Agora, Paulo fala do fogo que extingue as paixões e faz nascer um fervoroso amor em Cristo, capaz de transformar-se a si mesmo e quem estiver em torno de ti. Aí é o fogo que nós vamos provar, cada um de nós, se passamos ou não pela prova de fogo, e que nos consigamos, assim, transcender para as realizações superiores da alma. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se eu edifico a boa obra no meu coração, se eu edifico os bons sentimentos no meu coração, nenhum fogo das paixões, nenhum fogo das intempéries da vida o destruirá. Caminharemos sempre convictos na fé no Senhor, fortalecendo-nos e inebriando-nos desse sentimento valoroso que nos leva ao caminho da redenção, ao caminho com Jesus. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Mesmo que a nossa alma queime o combustível do amor e deixe que algumas paixões infiltrem nossa alma, infiltrem nosso caminho, sofreremos algumas consequências. Mas se nós procurarmos nos elevar, procurarmos nos fortalecer, procurarmos engrandecer os sentimentos de amor e de paz, faremos então por onde trilhar e alcançar a essência do amor divino. E esse trabalho então transcendente nos fortalece, nos impulsiona para a construção e para a edificação de dias melhores, de uma vida melhor.
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O nosso corpo foi montado, criado pelo nosso espírito. A partir do momento da concepção, pelo germe da vida oferecido por nossos pais, o óvulo e o esperma, o nosso espírito começa a moldar nosso corpo. E esse corpo nós o recebemos por uma bênção divina que nos designar para aquela família, para estarmos naquela família. Portanto, agradeça a família onde você está. Valorize a família onde você está, que ela lhe permitiu receber o templo de Deus, que é o teu corpo, o qual você deve cuidar dele muito bem, para que a tua alma resplandeça e tenha a força de fazer as obras do Senhor ao longo da caminhada, ao longo da sua vida. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Se alguém tenta destruir um templo que pertence a Deus verdadeiramente, pode até conseguir, mas Deus o destruirá. O fará refletir na grandeza desse amor, na força do amor divino que aciona a nossa consciência para a restauração de tudo aquilo que nós tivermos desestruturado, tivermos descompensado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Paulo, estás loucos, as muitas letras confundiram tua mente. Quando as pessoas estão ouvindo palavras que simplesmente são palavras, elas gostam, aplaudem, mas quando as pessoas estão ouvindo palavras que têm a força da vida, a força da transformação, a primeira coisa que eles falam, você está louco. Porque nós não queremos verdadeiramente nos transformar e temos medo dessa transformação. Se nós pararmos para entender que nós não queremos nos transformar, que temos medo da transformação, aí nós teremos coragem, e já estamos com isso demonstrando que temos coragem de olhar para dentro de nós, rever um pouco de nós e procurarmos com isso saber caminhar, saber vestir a essência do amor divino para que nossas almas resplandeçam, para que nossas almas sublimam o sentimento de amor, o sublimam o sentimento de paz. E faça-se louco para ser sábio. Não é sair aí falando numa de louco? Porque essa loucura que Paulo se refere é aquela que as pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor, é aquela que as pessoas não querem ouvir as verdades. Por isso, nós temos que saber nos adequar e também nos contornar das situações mais adversas para podermos caminhar pelo mundo tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma tergiversação ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa existência. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E quantas inteligências existem nesse mundo dedicando-se a desconstruir Deus, a desconstruir os ensinamentos de Deus. Mesmo Jesus tendo alertado que se tentar perverter alguém do caminho do Senhor, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar ao mar. Por que Jesus coloca de uma forma uma punição tão severa como uma pessoa praticar um autocídio se ele tentar desviar alguém do caminho do Senhor? Se o suicídio leva a alma a sofrer por muitos anos no mundo espiritual, muito pior será aquele que desvia alguém do caminho do Senhor. Por isso, os sábios serão pegos nas suas astúcias. Porque ter inteligência é importante. Desenvolver a inteligência é uma capacidade que o espírito tem e faz parte do seu progresso evolutivo. Mas saber fazer valer a sua inteligência, os seus autossentimentos, esse é para poucos.
Poucos têm a coragem, poucos têm a condição, poucos têm a disposição de fazerem-se melhores, de enaltecerem-se com os ensinamentos do Senhor, com a chama do amor que o Senhor traz para nós. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Se os homens querem ser sábios para confundir a cabeça de quem quer acreditar em algo tão simples como a existência de Deus, em algo tão simples como a vida após a morte, como a reencarnação, se alguém quer confundir essas mentes, saberão que séculos de sofrimento os aguardam até que a despertem verdadeiramente em si e no próximo a chama do amor divino, a chama da luz que transcende, edifica e fortalece. Pensemos em Deus. Pensem em Deus. Lembrem-se, somos todos filhos de Deus. Vós sois filhos de Deus. E filhos de Deus são aqueles que já entendem que tem que trabalhar para a luz, que já entendem que tem que transcender a vida para edificar o amor do Cristo em nossos corações ao longo da nossa vida. Aqueles que ainda não entenderam isso também são filhos de Deus, mas são filhos rebeldes que precisam de um tratamento adequado para chegarem ao caminho da redenção, muitas das vezes com muitas dores, com muito sofrimento, porque perde a oportunidade de fazerem todas as forças do bem, perde a oportunidade de construírem e edificarem o bem em seus corações. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Para que ficar discutindo quem é de quem e o que é de quê? Porque nós somos todos de tudo, e tudo é nosso. Porque tudo é uma dádiva de Deus para nós. Mas nós temos que entender que todos nós pertencemos ao Cristo. Somos subordinados ao Cristo. E Deus, e Cristo, a Deus. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem, nos fortaleça e nos dê força e coragem para encontrarmos força em nós mesmos de seguirmos a nossa caminhada, impulsionados para as realizações sublimes do amor, que edifica e fortalece para o crescimento e aprimoramento de cada um de nós. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre conosco.